Essa primeira parte de projeto, como eu falei, só pinceladas de alguns pontos que o técnico ele tem que ficar, ele tem que observar no momento da orientação do produtor, na confecção do projeto. E aí vou passar para a parte do manejo de cama. E para não alongar também muito a palestra, né, a nossa conversa aqui hoje, que é um outro ponto muito importante, né? Como eu vou orientar o produtor para que ele tenha, para que ele faça o manejo de cama de forma muito adequada, mais adequada, né? Então, o primeiro ponto que a gente deve observar e orientar o produtor é em relação ao material da cama. Eu tenho que selecionar um material adequado, de boa qualidade. Nem sempre é possível, lógico. Mas dentre os materiais que já existem, qual seria a minha melhor opção? Quem for trabalhar com projeto de instalações, acredito que quase todo mundo aqui que trabalha com leite vai se deparar um dia com 2 ou 3 possibilidades de materiais para usar na cama, com preços diferentes, e o produtor vai te perguntar, e aí, qual que eu vou utilizar? Então, normalmente são esses tipos de materiais que são utilizados. Então, serragem de madeira, né, o maravalha, aparas, cascas de amendoim, enfim. Pode observar aí o grau de eficiência desses materiais. Então, começando lá da serragem de madeira, mais eficiente, lógico, com certeza existe outros materiais mais eficientes para esse processo de compostagem, e os menos eficientes aqui embaixo, solo e areia, casca de arroz, enfim. Isso vai depender muito da constituição desses materiais, principalmente a constituição química, para que os micro-organismos possam degradar esse material de forma mais fácil. Então, por exemplo, casca de arroz é muito utilizada em Goiás, né? Só que casca de arroz tem um grande inconveniente, que é a quantidade sílica constituinte na casca do arroz. E a sílica, se a gente for observar, ela é um material, né, um componente químico utilizado para se fazer vidro. Então, a degradação do micro-organismo para esse tipo de material, ela é muito demorada. Além disso, a casca de arroz é um material muito abrasivo. Então, a possibilidade de ter ali ferimentos, ou até mesmo irritação na pele do úbero do animal, é muito maior. E aí, alguns locais a gente tem observado, esse material, normalmente, quando ele é um derivado de madeira, pode ser adquirido em madeireira. Normalmente o produtor, ele vai, conhece alguma madeireira, vai lá e compra serragem, pó de serra. Eu conhecia um produtor, não lembro onde, que ele comprava de uma pessoa que fabricava caixão. Ou você também pode comprar esse material de locais, né, especializados em fabricação de maravalha. Aqui em Formigas, onde há um processo de trituração da madeira, processo de secagem, empacotamento, enfim. Aqui é uma instalação na Argentina, onde o produtor utilizou palha de milho, pode utilizar palha de soja, né, palha de cevada, enfim. Mas o que eu recomendo usa o material talvez misturado com uma maravalha, inicialmente, coloca 50% de cada e vê qual é o comportamento. Vai depois aumentando a outra cultura, o outro resto de cultura, e para ver o que está acontecendo. Não utilizar 100% do material novo, porque se a gente não sabe qual é o comportamento desse material, né, dessa nova cama, principalmente na saúde dos animais. O segundo ponto que deve se observar no material da cama é em relação à granulometria. É muito comum, quando a gente trabalha com resíduo de madeira, a gente encontrar cama com pó de serra. Tá? E aí que é o grande perigo. Materiais muito finos, ocorre a possibilidade de ocorrer problema respiratório no animal é muito grande. Há muito caso de produtor falar, eu perdi não sei quantas vacas por pneumonia. Por quê? Provavelmente utilizou uma cama, um material muito fino. Né? Imagina, então um ventilador em cima o dia inteiro. Não tem saúde
né? Não tem animal que resista a isso, né? Com certeza vai ter um problema. Logo depois a gente pode observar a maravalha, que é o material mais adequado, né? Ou serragem, e depois a para de madeira, que a gente chama, na verdade, o cavaco, né? O cavaco de madeira. O cavaco de madeira, ele também é um outro material que deve ser evitado, principalmente por ele, né, ter um tamanho menor e poder entrar ali na interdigital do casco dos animais, poder perfurar a região do úbere. Então, tem que tomar muito cuidado. É um material também que demora mais a degradar, porque o seu tamanho, o seu volume ele é muito maior. Então, para que o micro-organismo possa degradar esse material, ele vai levar mais tempo. Então, o ideal mesmo seria a maravalha ou serragem. E esse material deve ter em torno aí de 3 a 5 centímetros, né, uma espessura bem, bem fininha. E esse material tem que ser seco. Não adianta também eu comprar uma maravalha que ela seja úmida, ela seja produzida de uma madeira verde, por exemplo. A possibilidade desse material já vir contaminado do campo, lá de onde eu comprei, ele é altíssimo. Então, a gente tem que evitar, se for comprar uma maravalha, então que essa maravalha seja esterilizada. Quando a partícula do material é muito pequena, né, no caso do pó de serra, o espaço entre as partículas vai ser muito reduzido. Então, a possibilidade de ter oxigênio naquela região ali, ela é muito reduzida também. Além de ter uma pequena espaço para reservar a parte líquida do dejeto. A chance de compactar esse material é muito grande. É muito comum quando a gente vive no compost, ver esses torrões. Principalmente quando o produtor utiliza pó de serra. Então, pó de serra misturou com dejeto, umidade, logo você observa esses torrões. O ideal é que essas partículas tenham tamanhos variados, tá? Por quê? Porque eu tenho um maior espaço de vazio. Há um exemplo de um produtor nos Estados Unidos que utilizava pó de serra. Então, observe a superfície do animal, está branca, né? Está quase pensando que a vaca ali, ela quase toda branca ali. Por quê? Porque está com pó de serra. A possibilidade desse animal ter problema respiratório é muito grande. Esse produtor, se eu não me engano, ele perdeu 40 vacas por pneumonia. O terceiro ponto no manejo da cama é a densidade animal. É o espaço mínimo por animal, né? Então, na teoria, fala raça pequena 6 metros quadrados por vaca, raça maior 8 metros quadrados por vaca. E, no geral, aqui no Brasil, deve-se adotar no mínimo 10 metros quadrados por vaca. Produtor que trabalha com menos de 10 metros quadrados por vaca, eu não conheço, pode ser que ocorra, mas é muito difícil ter uma cama muito bem manejada, porque o desafio ele é muito grande. E por que ter a densidade animal, ou seja, esse espaço, né, mínimo por animal, ele é muito importante? Primeiramente, se eu tenho mais indivíduos em cima de uma cama contribuindo com dejetos, a possibilidade daquela cama aumentar a umidade ela é muito maior. E depois a questão da compactação, mais indivíduos compactando essa cama, mais indivíduos pisando nessa cama. Então, a possibilidade de compactar essa cama ela é muito maior. Isso aqui são dados práticos que a gente coleta em campo com alguns produtores, né? Então, para novilhas, utiliza de 5 a 6 metros quadrados por vaca. Para vaca seca, de 6 a 8 metros quadrados por vaca, e pré-parto, 8 a 10 metros quadrados por vaca. E como eu falei, né, tem um material lá que o implemento acabou de passar, né, esse material está solto, está cheio de espaço com oxigênio, aí vem um animal e pisa nesse material. Então, a tendência desse material ele é compactar, então o espaço de vazio ele vai reduzir. E aí, por isso que é importante uma cama seca, uma cama com um tamanho de partícula adequado, para que, depois que esse animal saiu de cima da cama, ou desse local onde ele compactou, para que esse material ele possa voltar à sua posição inicial, ele não fique compactado.
Um outro exemplo eu gosto de demonstrar quando eu utilizo uma densidade animal diferente, o que isso pode impactar também na minha cama, né, a qualidade da cama. Então vamos supor uma situação, né, hipotética, por exemplo, eu tenho uma vaca sendo criada num compost, onde eu adotei 15 metros quadrados por vaca, tem um ventilador, né, imprimindo ali uma velocidade do ar em torno de 3 metros por segundo. Essa vaca vai defecar, né, produzir uma quantidade de dejeto em torno de 50 quilos por dia, e esse dejeto ele vai ter em torno de 16% de matéria seca. Então, se eu retirei a parte de matéria seca, eu vou ter 42 quilos de água por dia depositado nessa área de 15 metros quadrados. Se eu dividir os 15 metros quadrados por 15, eu vou ter em torno de 2,8 quilos de água por metro quadrado que meu ventilador ele vai ter que remover dessa cama. Se eu tenho as mesmas condições iniciais, ventilador com 3 metros por segundo, a vaca produz a mesma quantidade de dejeto, com a mesma quantidade de matéria seca, vou ter 42 quilos de água por dia para remover dessa cama, só que como eu reduzi a área que esse animal está sendo alojada, o desafio para o ventilador ele vai ser muito maior. Ou seja, o ventilador ele terá que remover dessa cama agora 4,2 quilos de água por metro quadrado. Observe que eu reduzi apenas 5 metros quadrados e a quantidade de água ela praticamente quase que dobrou. Então, esse é o impacto direto na cama. Toma muito cuidado com isso. E o terceiro ponto, o quarto ponto é relacionado ao implemento. Quem vai quebrar, né, revolver essa cama, misturar o dejeto, isso tem que ser feito de forma eficiente. Mas também tem que ser feito de modo que não quebre muita partícula da minha cama. Eu não quero uma cama muito fina, né? Como eu falei, os problemas que pode vir a causar uma cama com partícula muito pequena. Então, o pessoal tem utilizado esses revolvedores de aviário, um trator pequeno, um trator maior, enfim. E normalmente acopla aí um implemento agrícola nesses equipamentos, nesses tratores, e revolve a cama. O que deve ser respeitado aqui, independente do tipo de implemento, de trator, enfim, é a quantidade de vezes que você vai revolver. E aí tem que ser religiosamente 2 a 3 vezes por dia. Não pode deixar uma cama, por exemplo, de um dia para o outro sem revolver. A tendência de pior ela é muito grande. Aqui é um exemplo de um produtor onde ele achava que o legal era introduzir toda a arte do implemento na cama e revolver com vigor. E é com todo. O que aconteceu? O solo do fundo do galpão começou a soltar, a se incorporar na cama. Se a gente pode observar essa parte mais clara, é solo que ele veio a incorporar na cama. Então, além de piorar a qualidade da cama, pode ocorrer o abalo estrutural da instalação. Se ele começa a remover o solo, por exemplo, próximo aos pilares, esse pilar pode vir a não resistir, pode cair. Mas tem que ser muito bem observado, ter muito cuidado com isso. Alguns implementos que existem no mercado, existem, né, vários modelos. Acho que o Brasil é o único país que existe mais modelos de implementos híbridos. E esses implementos são interessantes porque eles possuem mais de um tipo de implemento em um equipamento só. Então, eu consigo quebrar, atingir camadas mais profundas da cama. Dentre os dois principais implementos utilizados, que é a enxada rotativa e o escarificador, né, existe uma diferença particular para cada um desses implementos, que está principalmente no grau de revolvimento ou de agitação dessa cama, ou de incorporação de oxigênio também nessa cama, e na profundidade que esse revolvimento ele ocorre.
Então, por exemplo, a enxada rotativa, o revolvimento, normalmente ele é superficial, entre 10 a 20 centímetros. Que é aquele implemento onde há uma força motriz, então ela é encaixada na tomada de potência do trator, então há uma força motriz ali, e a grande vantagem ou desvantagem dela é que ela reduz a partícula, ela aumenta, né, a eficiência de aeração dessa cama, a incorporação de oxigênio, só que dependendo, né, da condição dessa cama, a gente vai observar uma redução no tamanho da partícula. No caso do escarificador, que são aquelas garras, aqueles dentes, ele permite, então, um revolvimento mais profundo dessa cama, em torno de 20 a 40 centímetros, e o grande desvantagem dele é que ele não vai quebrar as partículas, né? Então, se você tem uma cama muito úmida, com torrões, ele não quebra aquela partícula, ele vai simplesmente trazer a parte mais úmida debaixo da cama para cima. Então, por isso que é importante utilizar esses implementos híbridos, que eu tenho um implemento que é uma enxada rotativa e um escarificador num equipamento só. Então, vou revolver no local mais úmido e vou quebrar esses torrões que, caso venha a surgir, de uma vez só. Aqui seria a diferença. Então, do lado direito, eu tenho a enxada rotativa, passou, e do lado esquerdo, o escarificador. Então, observe que a enxada rotativa, ela permite um acabamento superficial da cama melhor, né? Assim, o produtor, ele gosta muito de ver essa cama bem retinha. No caso do escarificador, não, ele revolve ele a parte mais profunda, né? E vai trazendo a cama de baixo para cima, enfim. Mas ele não tem um acabamento uniforme na superfície da cama. Muito cuidado quando estiver revolvendo, principalmente com a compactação da roda do trator. A roda do trator, ela também compacta bastante a cama, e não justifica comprar um melhor implemento, né, para revolver, e eu vou lá e compacto a minha cama com a roda do trator. Então, esse implemento ele tem que garantir também que o espaço, né, referente ali às rodas dos tratores, ele seja também suprido para que não ocorra isso. Depois temos a parte de monitoramento dessa cama. Muita gente pergunta, quantos pontos, onde eu devo monitorar? No geral, eu recomendo 9 pontos. Esses pontos distribuídos na cama. Professor, eu quero mais pontos. Melhor, mais trabalho. 9 pontos talvez seja o mínimo. E aí, utilizar um sensor, um termômetro de espeto, normalmente utilizado em cozinha, em torno de 20 centímetros de haste, ele resolve, eu acho que em torno de R$40 um sensor desse. Introduz e vê qual a temperatura, e vai anotando. A temperatura deve estar entre 35 a 55 graus, podendo ter uma leve variação ali para menos ou para mais. E no caso da umidade da cama, o ideal seria coletar um pouco, para você ter uma estimativa. A umidade deve estar em torno de 40% a 60%. O animal também ele serve como uma espécie de sensor, ou seja, se o animal começar a aparecer muito sujo, vários animais, indicar uma piora no score de sujidade, é importante observar que a cama provavelmente está também com excesso de umidade. Talvez seja adequado numa situação como essa, adicionar material seco na superfície, até que se observe que a cama está um pouco mais, com um teor de umidade um pouco mais controlado. E por último, análise química, né, que também deve ser feita. Essa análise química ela vai ser importante principalmente para determinar o momento certo que eu devo trocar essa cama, e principalmente observar o teor aqui é um exemplo de uma análise de amostra, né, de análise química da cama, mas principalmente observar o teor de carbono e nitrogênio, se está acima de 30:1. Então, essa é uma regra geral, principalmente que o pessoal utiliza na parte de compostagem de leira. Então, se o teor de carbono é acima de carbono e nitrogênio, né, a relação é acima de 30:1, significa que o material
ele tem nutrientes para que os micro-organismos consigam, né, degradar o material da cama. Abaixo de 30:1, né, significa que a cama está com falta de nutrientes, e aí provavelmente aquele grupo de micro-organismos vão vir a reduzir, e a cama ela vai ter um espectro de, eles chamam cama morta, né, a cama vai ficar fria. E aí, abaixo de 30:1, então, seria o indicativo de retirar essa cama. Um dos grandes inconvenientes do comfort bar também, talvez eu vou até adicionar lá na minha desvantagem, é tirar a cama. Porque você tem que prender os animais no corredor de alimentação e dependendo da quantidade de maquinário que você tem da equipe, você pode levar até 3 dias ou mais para retirar toda a cama da instalação. É recomendado que se deixe de 5 a 10% da camada superior da cama na nova cama que será adicionada, isso para acelerar o processo de compostagem, ou seja, você vai adicionar vamos dizer assim, um meio de cultura ali que já é existente, um material mais novo para que esse processo de compostagem ocorra de forma mais rápida. Depois que eu retire essa cama, é importante que ela fique armazenada no local, lá na propriedade, para que termine justamente aquele processo que eu comentei que não ocorre na instalação compost barn, que é o processo de maturação, ou seja, eu vou curar o material que eu retirei da cama. E aí, qual o tempo, professor? Aí vai depender muito do material, é importante fazer análise química, né, desse material, para ver o momento certo que você possa utilizar isso na lavoura. Um exemplo de um produtor que tirou a cama recém, né, tirou do compost, já jogou na plantação de café e as folhas vieram a ficar amareladas. Então tem que tomar muito cuidado com isso para não ter nenhuma surpresa, né, com esse tipo de inconveniente. E aí depois do maturado, você vai lançar isso na lavoura, onde você quiser. Tem muito produtor ensacando, misturando com terra, ensacando esse composto e vendendo em floricultura. Bom, pessoal, devido ao tempo aí, tentei falar um pouco, né, geral de tudo, mas eu queria agradecer novamente o pessoal da UFLA-Leite e parabenizar o trabalho que vocês fazem, principalmente com os pequenos produtores.